E essa afirmação de que o professor aprende mais com os alunos do que os alunos com ele, não é retórica. E eu me sinto realmente comovido por vir falar para vocês, e vou falar, e quero falar, mas realmente a gente ganha tanto com esse contato. A gente pode falar da importância do networking, de ter bons contatos, de ter boas relações, e eu estou aqui trabalhando, mas poder falar da minha vocação também, poder falar da virtude da ordem, e principalmente da justiça, que transcende muito o mero contrato legal, nesse contexto em que eu estou realizando na prática, ou performando aquilo que vou falar, digamos, na teoria, dá ao argumento uma força existencial e vital, pelo menos para mim, que falo, extraordinária. Os retóricos antigos dividiam toda a fala em três partes: o ethos, o pathos e o logos. O logos é o conteúdo do que a gente fala, é a matéria, como a gente fala, a disciplina, aquilo que a gente testa numa prova, por exemplo. O pathos é o efeito emocional que o orador é capaz de suscitar na plateia e, eventualmente, a ação a partir desse pathos e desse logos. Então, eu posso suscitar emoções ou comoções e fazer com que vocês comprem alguma coisa. Aliás, terei uma oferta imperdível no final. Depois que vocês estiverem muito emocionados e comovidos, vem a oferta irrecusável, e é verdade. Mas existe, eles reconheceram, uma dimensão que não é só intelectual ou do logos, e nem passional ou das emoções, mas que é do ethos, que está muito ligado a quem fala, ou de quem se fala. E eu poder falar do auge nesse comecinho de palestra, que trata da vocação, tendo assistido ao vídeo que nós assistimos de manhã, sobre essa espécie de conversão, essa conversão, que não é só espiritual e moral, mas também profissional, de redimensionamento do propósito, ou da motivação, ou da vocação dele, que é uma vocação generosa e magnânima. Porque esse é o primeiro ponto: ninguém nasce sozinho, ninguém morre sozinho, ninguém vive para si, porque a vida humana é amor. Amor é doar-se, é dar-se, é entregar, é servir. E todo o poder que a gente acumula, seja o poder intelectual, seja o poder social, seja o poder espiritual, é para os outros. Se você usa o seu poder como o dinheiro, que é um poder de compra, de acesso, para si apenas, você está subvertendo a ordem natural das coisas. E quando eu vejo uma vocação dessa, que congrega, que agrega, que comunga, que soma, é extraordinário, porque eu penso exatamente assim. Então é muito fácil começar a falar da minha vocação e a da do auge, porque aqui é baseado na sinceridade. E por isso eu não preciso dizer, não preciso pedir que vocês acreditem, não preciso pedir desculpas por usar um argumento aparentemente subjetivo, porque o ethos é a subjetividade dele e a minha. Então, Auge, muito obrigado do fundo do meu coração pela oportunidade de estar aqui contigo. O Auge tem um sorriso maior do que a cara e me cativou com esse sorriso lá em São Paulo, e depois com a generosidade, porque automaticamente, não pensando só em si, mas pensando em mim no evento, e pensando no evento que eu trarei para Cuiabá no próximo mês, ou daqui a 2 meses, com uma generosidade, com uma primeira pessoa do plural, o nós, o nosso. Né? Isso é realmente extraordinário, porque é exatamente assim que eu penso. Eu tenho 2 grandes amigos aqui, por exemplo, o Luiz, o Eduardo, e é a sensação de estar juntos. Que todo mundo ganha, a gente colabora, a gente coopera, eles me ajudam, eu os ajudo, e não é assim, não há concorrência, muito pelo contrário. Porque, como o padre falou ainda há pouco, o fundamento disso é a comunhão dos santos, é o corpo místico, em que há várias formas, várias modalidades de apostolado e de trabalho. Portanto, o primeiro argumento da minha palestra, chamada Vocação, Ordem e Justiça, é a vocação. Vocês talvez saibam que eu trabalho com 2 grandes temas. Essa ideia de vocação, essa ideia fundamental de autoconhecimento diante de Deus, a fim de saber qual é o meu papel no mundo, essa pergunta tão filosófica e profunda, desde Sócrates e Santo Agostinho, e depois uma dimensão muito prática, que são as virtudes. É como eu ajo a partir da minha vocação.
Toda reflexão só prática, só da ação, só das virtudes, é incompleta. Porque depende da primeira pergunta, a mais difícil, e por isso a pergunta que todos esquivam, que todos subtraem, que todos preferem não tocar, porque pode ser uma ferida. Porque pode ser difícil de quem eu sou e o que eu devo fazer para me tornar quem Deus pensou que eu fosse. Porque nós somos um projeto. Por isso que nós precisamos de educação, como o padre Paulo falou. Nós precisamos de um processo de desenvolvimento ou atualização das nossas faculdades. E a primeira pergunta é quem eu sou, quem eu serei quando eu amadurecer a minha personalidade. Quando eu puder servir, quando eu puder entregar, quando eu estiver plenamente consciente de quem eu sou e for capaz de dar tudo de mim aos outros. Isto é, amar. E essa questão passa, fundamentalmente, a meu ver, por duas questões. A vocação no campo afetivo e moral do casamento ou do celibato, isto é, com quem eu vou me unir com uma aliança definitiva e por quem eu vou viver. A minha esposa, as minhas filhas, meus filhos. Em primeiro lugar, no caso de um sacerdote, como o padre que me precedeu, a sua comunidade, a sua paróquia, a sua vida espiritual. E, em segundo lugar, a nossa profissão. Já entrando no tema da profissão dos negócios, né? Na vida do empresário, porque a vocação, ordem e justiça na vida do empresário, ou na vida empresarial. Ora, essas são questões difíceis, porque elas não são óbvias, elas não são evidentes, elas não são fáceis, e elas jogam com a nossa liberdade. E jogam com os nossos erros, com o nosso poder ser, com o nosso dever ser. E exigem uma certa aposta, e exigem paciência, e exigem permanência, quando tudo aparentemente não dá certo. Mas é a partir do momento que elas se tornam objetivas e normativas, ou seja, quando elas são diferentes de mim, que sou um sujeito, e quando elas são impositivas, eu me obriguei a elas. Ou seja, eu me comprometi com a minha esposa, até que a morte nos separe, a ser-lhe fiel, honesto, íntegro, a ter ela no meu coração, no meu pensamento, nos meus sentimentos, independente de qualquer coisa. Ou seja, isso é objetivo. Porque não tem uma cláusula condicional no juramento do sacramento do matrimônio dizendo, caso eu continue saudável. Não, na saúde, na tristeza, na alegria, na doença, ou seja, incondicionalmente. Independente de tudo. E quando a gente se decide por uma profissão que, é claro, não tem a mesma gravidade metafísica ou sacramental de um casamento, você não casa com a sua profissão, obviamente, mas há uma certa fidelidade com quem você é, pelo menos com a atividade que você desempenha, porque você tem um público. Eu, por exemplo, tenho alunos e leitores. Vocês têm clientes, ou como quer que chamem, ou pacientes, ou como quer que chamem os seus consumidores, entre aspas, que esperam algo de vocês. E vocês devem constantemente surpreendê-los, entregando mais e melhor. Porque a vocação do cristão nunca é cumprir a mera justiça. E eu coloquei a palavra justiça de propósito. Porque nunca é dar apenas o que lhe é devido segundo uma proporção ou segundo uma regra, segundo a lei, o que estava no contrato. É dar mais, é dar carinho, é dar atenção, é dar amor. É, se possível, conquistar a amizade, perguntar o nome e, se possível, ganhar uma ascendência que o trabalho profissional bem feito gera para ajudá-lo. Eventualmente fazer apostolado, eventualmente falar de Deus. O que o Auge está fazendo com esse evento, em minha homenagem, chamado Virtus, né? Afinal, como disse alguém na caixinha, eu sou o homem da virtude, né? Porque eu tenho 2 livros sobre a virtude. É exatamente entregando o seu trabalho, contribuindo com a formação de vocês, contribuindo com a visão de vocês a partir da verdade que ele encontrou, querendo surpreendê-los, querendo dar o que de melhor ele tem, e que vocês escutassem aqueles que ele considerava terem algo a dizer para contribuir.
Ou seja, ele quer surpreendê-los, e eu também. Ou seja, ele não faz isso apenas pelo dinheiro que está ganhando. E claro que é justo que ganhe todo o dinheiro do mundo possível, mas que ele não faz, e claramente ele não faz apenas pelo dinheiro. Por isso que ele é justo no sentido cristão. Porque se ele fosse apenas justo no sentido pagão, ele não precisaria dar nada, absolutamente nada além do que está contratualmente, por assim dizer, previsto. Ele não precisaria fidelizar vocês, ele não precisaria surpreender vocês, ele não precisaria falar de religião, por exemplo, que aparentemente está fora do escopo de uma reflexão profissional. Mas se ele percebeu que a religião está intrinsecamente ligada à profissão e a família está intrinsecamente ligada à profissão, ele deve compartilhar essa boa nova com vocês. Isso deve desafiar a visão que vocês eventualmente já tivessem sobre esse tema. Então, a vocação é a resposta ao chamado de Deus a partir das circunstâncias próprias. Vocação, como vocês todos sabem, vem da palavra chamado, vocare. E a gente tem dois sentidos básicos de vocação. A gente tem, por exemplo, testes vocacionais ou a vocação ligada à profissão. Então, eu certamente me sinto vocacionado à atividade docente. Eu certamente ainda mais me sinto vocacionado à atividade literária. Deus me pede diariamente para escrever livros. Ele me pede. E como todo homem ou mulher que recebe um chamado de Deus, fala assim, mas Senhor, eu não sou capaz. Como Moisés, olha, eu sou meio gago, eu não sei falar, mas manda Arão para me ajudar. Então dá, eu vou te mandar Arão, aí ele fala contigo. Então eu não me sinto capaz. Mas ele falou, faz. Faz que eu vou te mostrar. A carreira literária, para mim, há pouco tempo atrás, era só um sonho muito hipotético e muito impossível de ser realizado. Eu nunca imaginei ter carreira digital. Eu nunca imaginei ter empresa. Eu sou professor universitário. Mas sempre tinha uma inquietação de que a universidade não bastava. E tentei ouvir na oração e tentei seguir o meu talento, que certamente, talento aqui eu não estou me elogiando, é o que a gente tem para investir e não pode enterrar. Seja um ciclo de plata, seja um talento, você deveria investir este talento no banco, para que pelo menos os juros corressem e você me devolvesse com correção monetária, disse Jesus. Então, esse talento, que é uma das parábolas mais famosas de Nosso Senhor, que não podem ser enterrados, devem estar sempre na nossa visão. Qual é o nosso talento? Qual é a nossa vocação? E é difícil saber isso, porque cada circunstância é diferente. E por isso o Padre Paulo mencionou a virtude da prudência. Porque depende de um contexto. Por exemplo, a pandemia mudou a vida de todos nós. A pandemia nos obrigou à internet. Nos impôs ensinar e aprender ou nos comunicar por este meio digital. Não consta que alguém passou a escrever cartas, porque nem as cartas poderiam ser entregues, porque os correios, salvo engano, não funcionavam. Agora todo mundo passou a fazer lives. A gente teve aquela febre de lives, né? Então, as circunstâncias convocam, ou são uma linguagem de Deus para nos convocar, e nós precisamos aprender a lê-las. Isto quer dizer que se vocês estão aqui, isto é um marco vocacional. Isso é um marco na visão e na expansão do horizonte profissional de vocês, que precisam aprender a ler os sinais dos tempos, precisam aprender a interpretar as oportunidades, os contatos, o networking. Eu recebo, graças a Deus, muitos convites diariamente. É muito difícil discernir qual convite eu devo ou não aceitar. A minha primeira resposta é baseada no ponto 5 de Caminho de São José Maria Escrivá, que diz, acostuma-te a dizer que não. Porque a minha resposta inicial é, muito obrigado, provavelmente eu não posso. Não é um não absoluto e imediato. Porque eu já disse sim para muitas outras coisas. Porque eu já disse sim para o Auge no final do ano passado, porque eu já disse sim para o Padre Paulo, já disse sim para o Luiz, já disse sim para o meu negócio, para aquilo que eu mais devo fazer, e vocês vão descobrir o principal que eu devo fazer, este ano, no final da palestra apenas. Já peguem um cartão de crédito aí. Tá? Já se cocem aí. Porque Deus pediu isso, que é o mistério, por enquanto. E não interessa, já deu certo.
porque é o que Deus me pede. E claro que eu quero que dê certo do ponto de vista social, econômico, de marketing, etc. Claro, porque é o meu trabalho, é a minha vocação, mas eu não posso jamais perder a ordem. Por isso, quando a gente começa a falar de vocação, a gente fala automaticamente de ordem. Por quê? Porque a vida do empresário pode ser desordenada. Porque a economia é um maremoto. A capa do meu primeiro livro, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, é a tempestade do mar na Galileia. E a imagem de uma barca segura, com uma âncora, ou de um porto seguro, ou de uma casa edificada sobre a rocha, que sustenta as intempéries, que resiste à chuva, ao sol, é bastante ilustrativa. Haverá anos de vacas gordas, haverá anos de vacas magras. É necessário planejar, é necessário ordenar, é necessário adaptar, é necessário prudência. E a ordem tem 5 dimensões que nos ajudam muito a organizar a nossa vida, a ordenar a nossa vida e a fincar a nossa vida em raízes profundas. Raízes são outras imagens extraordinárias. Uma árvore com raiz profunda não cai no primeiro vendaval, ela se sustenta. Por exemplo, a árvore que motivou o meu nome, pinheiro, né, que é um símbolo do Natal. É uma árvore que resiste ao inverno tenebroso no norte da Europa. Está lá de pé, verde, com verdor. Então, a ordem tem 5 dimensões. E a primeira é a mais importante de todas, que é Deus. E a virtude da ordem, segundo o Francisco José de Almeida, num livro pequenino da editora Quadrante, que mudou a minha vida há muito tempo, e que eu sigo como quase um manual de vida, a ordem começa na imagem de uma mão com 5 dedos, com este dedo do meio, que é o maior de todos e que é o centro gravitacional da existência, que é a relação com Deus, que é o nosso contato com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida de piedade, aquela vida que nutre, que alimenta quem nós somos, o que nós fazemos, a quem nós prestamos conta do que nós fazemos num exame de consciência, que eu tanto tento ensinar nos meus livros de virtudes, aquele que me criou, a causa primeira, a causa última, alfa e ômega, o começo e o fim, a causa eficiente que me fez e a causa final que me orienta. Porque o fim de todo homem é a morte. Vocês lembram quando Sócrates foi condenado pelo Tribunal Democrático Ateniense de 501 juízes que lhe disseram: o senhor Sócrates está condenado à morte. Agora diga as suas últimas palavras. Ele falou: vocês também estão condenados à morte. Sócrates, ou seja, você não me surpreendeu dizendo que eu vou morrer. Eu já sabia disso, tá? Não que eu já soubesse o desenrolar desse processo patife, desse processo calhorda, porque o Partido Democrático era maquiavélico, era mentiroso, como muitos empresários o são, que querem ganhar dinheiro, mas o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? E se tem uma coisa que Sócrates não perdeu, foi a sua alma, a sua consciência, o seu daimon, como ele chamava. E se você disser: olha, você vai morrer, eu digo: certo? Me conte uma novidade. Porque eu já rezei o meu terço hoje, eu já invoquei momentos da minha morte com Nossa Senhora. Eu sei com quem, eu estou bem acompanhado, inclusive, para morrer. Que é com a Virgem Maria, agora e na hora da nossa morte. Então, a nossa vocação diante de Deus, a nossa consciência iluminada por Deus, é o que estrutura a nossa personalidade. É o que dá o eixo gravitacional e a órbita da nossa vida. Agora, Deus, a nós, fiéis leigos no meio do mundo, nos pede, como eu disse ainda há pouco, 2 frentes de atuação principal simbolizadas por esses 2 dedos, o anelar e o indicador, nesta ordem. Portanto, a nossa família é sempre prioridade. Sempre prioridade. Eu disse, quando surgiu a pandemia e eu entrei nesse universo do digital, eu já tinha um site, eu já gravava. O site, para mim, era uma gaveta de material gravado, principalmente para os meus alunos presenciais. Mas eu não tinha nenhuma, não tinha empresa, não sabia o que era fórmula de lançamento, não sabia o que era. O meu site era um site completamente amador. E o YouTube fui gravando o YouTube. Vocês podem ver vídeos antigos meus do YouTube.
a partir de 2016. Mas quando eu entrei para esse trabalho digital e comecei a me informar sobre o marketing digital e criei uma empresa e entendi o que era a possibilidade de fazer dinheiro, e quando eu vi a carga de trabalho que eu precisava ter, eu percebi imediatamente que isto sacrificaria o meu tempo com a família. Isto sacrificaria o meu tempo sacrossanto de estudo diário. E eu disse, não, muito obrigado. Não, você pode ficar milionário. Não, muito obrigado, porque isso não tem preço. Eu já sou milionário. Eu tenho a minha família, eu tenho a Bebel, a Maria, o Tomás, o Vicente, o Inácio, a Laís. Eu tenho o Platão, já sou milionário, já tenho tudo isso é que eu preciso. Não me encher os olhos. Eu não estou me elogiando. Quando você pode fazer 7 em 7, não sei o quê. Olha, isso eu não quero. Eu não preciso disso. Claro que é bom. E é claro que depois eu vim com ordem, organizando o meu tempo, equacionando o meu tempo, prevendo o meu tempo, me comprometendo. Eu fiz meu primeiro lançamento, fiz o segundo, aprendi a linguagem, entrei nesse universo de marketing digital com toda consciência do limite e do alcance dessa forma contemporânea de comunicação. Eu comecei falando dos retóricos antigos que eu estudei tanto, porque são, de algum modo, os tios bastardos dos filósofos. Porque a retórica era uma ciência muito desenvolvida, como hoje o marketing com os seus gatilhos, com as suas formas de persuasão, de apresentação, de landing page, de conversão, de engajamento, de lead. É uma ciência desenvolvida. É uma ciência metodologicamente comprovada. Causa e efeito você contratar um áudio da vida para fazer o seu curso acontecer. Depois a gente acerta, tá? A partir dessa fala, ele é percentual. Claro que faz toda a diferença, a experiência, a ciência, o know-how. É como um retórico, você não vai à justiça sem um advogado, que conhece as leis, que conhece os argumentos, que conhece os juízes, que sabe qual argumento utilizar, que sabe quando e como recorrer. Claro que é como querer se curar sem um médico, ou como querer se alimentar sem uma nutróloga, sem uma nutricionista. Aquela nossa. E nós estamos aqui com a melhor do Brasil. Então, é claro que essa ciência é importante. É claro que essa forma de se comunicar é relevante, mas com ordem. Com ordem do que Deus lhe pede, da sua família e, principalmente, do seu trabalho. Porque o dedo indicador é o trabalho. É o que nos ocupa na maior parte do tempo. E a gente precisa entender que, em primeiro lugar, o trabalho é vocação. O trabalho, em primeiro lugar, é vocação. Isto é, nós temos que descobrir como ganhar o nosso pão a partir dos nossos talentos, a partir de como Deus nos fez. E não a partir do que ganha dinheiro. Não a partir do que as pessoas valorizam. Eu lembro quando eu comecei a refletir sobre isso, eu falei para meu pai que eu gostava de filosofia. Ele falou, então, meu filho, você vai fazer direito. Eu agradeço ao meu pai, eu entendo perfeitamente, meu pai é um homem sábio, prudente, porque se preocupou com a dimensão, olha, você vai fazer direito, vai ter, como se chama, um leque de opções, você pode fazer um concurso público, ganhar o seu dinheiro de um concurso público e depois fazer o seu hobby. Você vai ser um amador na filosofia, você vai poder comprar os seus livros de filosofia. Eu falei, tudo bem, é verdade, porque caso eu não faça direito, siga esse caminho, eu dificilmente seria empregado, eu teria uma fonte de renda razoável. No entanto, não dá para servir a dois senhores, porque vais amar um e odiar a outro. E eu não podia servir à filosofia e a mamão, e ao direito. Eu não tenho a vocação para o direito. Não seria justo com os meus clientes. Não seria justo com o órgão público para o qual eu fosse concursado. Eu lembro, nessa lógica errada, que eu pesquisei qual era o concurso que pagava mais e trabalhava menos. Graças a Deus eu conheci São José Maria Escrivá, nessa época. E sabe qual foi a resposta? Fica a dica aí para os Senado, que os concurseiros chamam de nado, um nado no céu. Porque é um salário estratosférico, com muitas regalias, com auxílio terno.
com auxílio, enfim, auxílios e recessos, férias. E eu lembro que diziam assim, olha, só pelos recessos e pelas férias, você tem 3 meses, um quarto do ano sem trabalhar. E eu falo, ótimo, porque aí nesse tempo eu vou poder fazer filosofia e tal. E olha, você vai ter destaque lá, você vai fazer um parecer por semana, em 30 minutos, você vai poder ter a semana inteira. E eu falo, ótimo, um parecer 30 minutos. Caramba, estou no lucro, eu vou ter a semana inteira para trabalhar na filosofia. E graças a Deus, nesse momento, eu me converti e eu disse, não, eu não posso instrumentalizar. E Deus foi bom, porque eu passei no concurso de consultor do Senado e não fui classificado. Fui aprovado, não classificado. E poderia vir a ser chamado, né? E depois eu comecei a rezar que eu não fosse chamado. Porque seria uma tentação. Tanto quanto o marketing do marketing digital e a ideia do empresário que deve enriquecer e que se torna inescrupuloso e maquiavélico, como os antigos retóricos, que querem fazer dinheiro a qualquer custo, até vendendo a sua alma, é muito grande. Por isso que nós pedimos, não nos deixeis cair em tentação. E quando vocês refletirem sobre a vocação de vocês devem encontrar o vício dominante, o seu ponto frágil, o seu calcanhar de Aquiles, que pode ser o dinheiro, que pode ser mulher, que pode ser vaidade, que pode ser gula. Quando o Padre Paulo dá um exemplo como o do vinho, tem muita gente que realmente quer ganhar dinheiro para comprar vinho caro. Eu quero comprar livros caros. Mas há uma gula intelectual. Há um desejo fáustico de querer comprar todas as Bíblias, de querer comprar todos os comentários dos padres da igreja, de querer investir em uma biblioteca, muito mais pela... Eu já não conseguirei ler todos os livros que eu adquiri até agora, até morrer, se eu morrer com uns 100 anos. E eu continuo comprando livro todo mês, porque pecado é vício, é obsessão. Só que eu tento me controlar, é um bom vício. É um pecado venial, porque ele está ligado ao meu trabalho, mas há também a curiositas. E Santo Tomás dizia, o conhecimento como curiositas, o conhecimento como vaidade. São Paulo dizia, a ciência incha, a caridade edifica. Então, claro que esse é o... Estou confessando aqui em público, padre. Não é sacramental. Mas isso me tenta... Quando eu penso em dinheiro, eu não penso em vinho, eu não penso em carro. A moça, eu tenho um Honda Fit 2012, ela já cansou, ela me liga todo ano e fala, o senhor está pensando em trocar o carro? Eu digo, não. E ela pergunta, quando o senhor vai trocar um carro? Eu falei, nunca. E a culpa é de vocês, da Honda, japoneses com alta qualidade, fazem carros bons, o meu carro nunca será trocado. Eu não estou nem aí para carro. Se eu tivesse um dinheiro na conta para comprar os melhores carros, eu iria numa biblioteca, numa livraria. Cada um, e repito, isso é bom por um lado, mas por outro pode ser problemático. Porque quando eu perco tempo comprando livro, eu perco o tempo sagrado do trabalho e do estudo com os livros. Então, enquanto uns perdem tempo no Instagram, eu perco tempo na Amazon. Mas não deixa de ser perda de tempo. Não deixa de ser sacrifício de um tempo que é sagrado, que eu já falei, com o qual eu já me comprometi. Então, vejam qual é o seu ponto fraco. Vejam qual é o seu defeito dominante, o seu vício dominante, aquilo que dá sentido ao seu trabalho como um fim em si mesmo e a partir do seu resultado. Querer ganhar dinheiro como empresário para a família é ordenado. Querer ganhar dinheiro, mais uma vez um elogio público ao auge, para ajudar um colégio como esse colégio eucarístico de Cuiabá, que eu visitei, é extraordinário. Ali, entrando naquele colégio, eu tinha vontade de ter 10 milhões. Porque eu diria, olha, eu vou deixar 10 milhões aqui para vocês melhorarem, subir um outro prédio aqui. Nessa hora eu queria. Obrigado. E se eu puder dar uma palestra para promover o colégio, que vale X, vale 10 milhões, mais ou menos? Eu dou, é o que eu posso dar, é quanto eu tenho. São os meus peixes, são os pães, 5 pães e 2 peixes. É a água das talhas de Canaã. É o que eu tenho. O que você tem aí? Tem talha, tem água? Então põe aí.
Tem pão, tem peixe, tem céu. Hoje foi a multiplicação dos pães que a gente estava na missa, Luz. Né? 7 pães, tá? É o que tenho. Eu só tenho 7 pãezinhos. Mas isso eu dou para algo que é extraordinário. E ninguém me disse, eu visitei, eu vi. Quase como se eu pudesse dizer que percebi anjos, percebi Nosso Senhor, Nossa Senhora, percebi aquelas crianças, aqueles professores, aqueles diretores, o próprio auge. Ali tem sangue eucarístico, de fato, ali tem vida, ali tem sentido. Ali merece os 10 milhões. Ou 100 milhões, ou quantos milhões houver. Porque isso é o fruto do trabalho empregado para algo que faz sentido, pelo amor. Porque é uma escola, assim como uma paróquia, como uma biblioteca, ou como qualquer outro trabalho que está ligado a ações nobres, é justo. E o que é a justiça, para a gente continuar a nossa argumentação? Mas só antes de passar para o terceiro conceito, Deus, família, o da aliança, o trabalho, precisam de ordem. E a ordem aqui não é só uma hierarquia clara de valores, mas uma prioridade no tempo, no que eu faço todos os dias. Porque o trabalho do empresário digital, eu sei que não é só este âmbito aqui, mas talvez a maioria, é tão problemático, porque a gente não tem horário, e porque a gente sacrifica o tempo da família com o celular na mão, a mesa que é sagrada com o celular na mão, a educação dos filhos com o celular na mão, o contato com a esposa, o carinho, a conversa, a intimidade, por causa da rede social. O padre Paulo falou ainda há pouco, e vocês estão carecas de saber, uns mais carecas do que os outros, mas que a dopamina é um efeito viciante, porque esses retóricos digitais sabem o que vicia. Sabem por que o TikTok vende mais, por que o rolamento, por que o rápido, o novo. E por isso que nos prendem. A primeira interpretação filosófica que eu fiz da internet, no meu primeiro livro, foi sobre a caverna. E a caverna nos aprisiona. A caverna é uma prisão subterrânea. Em Platão, na imagem famosa de Platão. E é isso, a caverna digital é uma caverna, a gente está preso. Só que o pior, a gente anda com os nossos grilhões. E a gente leva os nossos grilhões. É assustador, as pessoas saem de férias e levam o seu grilhão. E chegam numa praia, chegam num restaurante, chegam num quarto de hotel e... Ah, não, mas eu trouxe a minha prisão. Eu trouxe aqui, é como quem trouxesse o breviário, que é a libertação. Eu visito muito o Carmelo de Benevides, em Belém. Carmelo de Santa Terezinha. Benevides é perto de Belém, quer dizer. E toda vez que eu vejo aquelas monjas nas grades, no locutório, e eu me despeço, eu sempre me pergunto, quem está preso? Quem está voltando? Quem está voltando para o mundo fechado? É óbvio que elas não têm celulares. É óbvio que elas vivem a clausura radical, extrema da oração e da providência. E nós voltamos para esse mundo de consumo, muitas vezes superficial, e queremos trabalhar para atender os desejos de consumo forjados em nós. Então, nós nos tornamos, eu não quero entrar, se vocês quiserem, eu vou concluir para as nossas perguntas, mas existem estudos muito profundos no campo da psicologia e da sociologia sobre a sociedade de consumo, o consumismo. Um mercado que cria oferta, que gera que pela superabundância de oferta, gera o desejo superficial, o artificial das pessoas, que passam, não, eu tenho que trocar de carro, logo eu tenho que ganhar mais. Não, na verdade, eu tenho que ter esse vinho, na verdade, eu tenho que ter essa edição, na verdade, eu tenho que fazer esse curso, na verdade, eu preciso comprar o acesso vitalício do Padre Paulo, da Brasil Paralelo, eu preciso ajudar aqui, eu preciso pagar, eu preciso comprar. E a gente fica, não, então eu preciso de mais dinheiro. E as pessoas deixam de ter filho. E aqui eu percebi, por exemplo, a gravidade em que a gente está inserida. Não, filho é caro. Essa frase, ela é tão inapropriada, ela é tão ontologicamente errada, porque ela precifica uma pessoa. Quem diz que filho é caro, eu entendo perfeitamente, não quero julgar ninguém, já julgando. Eu entendo e também considero, aliás, eu tenho 4 filhos agora. Eu sei quanto custa
filho, né? E, inclusive, tenho razões de precisar o melhor plano de saúde, por exemplo, que é muito caro. Mas uma vida humana é uma realidade tão profundamente acima de qualquer padrão monetário, é tão incomensurável, que quando você reduz a vida humana e reduz o amor humano a um cálculo econômico, dizer, não, eu ganho 10 mil reais por mês, eu posso ter no máximo meio filho. Meio. Porque eu fiz um cálculo, 3 mil por pessoa, eu consigo 9,5, então tem que ser meio filho. Se vier gêmeos, meu Deus, eu morro, a gente vai morrer. Né? Então, a pessoa que... A gente está tão acostumada a esse mercado, a um mundo de mercado, que a gente perdeu a substância humana, que é a vida que brota do amor conjugal. Então, quando a gente põe as coisas no lugar, vocação, família e trabalho, e a gente ordena o trabalho à família e a Deus, aí sim a gente tem toda a motivação, toda a ordem para trabalhar muito bem, e cada vez mais e melhor. Sendo magnânimo, eu trouxe 2 virtudes para vocês, que são virtudes que normalmente se apresentam para os líderes. E eu resolvi trazer para vocês para falar da justiça. Mas só para concluir os dedos da ordem. O dedão é a nossa vida social, é a nossa vida de lazer, é a nossa vida de cultura no sentido de lazer, um filme, um esporte, tá? O cuidado com a saúde. E não quer dizer que ela seja em quarto lugar. Ela é como um dedo que você precisa do polegar. Assim como você precisa de descanso, que é o dedinho. E muitas vezes as pessoas dizem assim, não, fique rico até os 30 anos, enriqueça, e depois pense no casamento. Por exemplo, no mundo do direito, no mundo da medicina também, eu tenho algumas alunas médicas aqui, com quem eu já falei, a pessoa primeiro faz um vestibular concorridíssimo. Às vezes não passa de primeira, depois passa 6 anos estudando, depois a primeira residência, especialidade, depois a segunda. E com 35 anos, ganhando muito dinheiro, ela pensa na vida afetiva. Ela pensa em casar. E pode ser tarde demais, porque o erotismo não espera, porque a gente tem essa dimensão. E precisa resolver, de algum modo, sem pressa, a dimensão afetiva. Então, equacionar muitas vezes a vocação médica, que é uma vocação, nada contra a medicina. Muito pelo contrário, é extraordinário, admiro muito a medicina. Mas colocar o trabalho antes, não, eu não posso casar. Eu já vi pessoas que acabaram noivados por causa de concurso público. Então, imagina, um homem chega com a mulher, noiva, e diz assim, infelizmente, por enquanto, não posso continuar o nosso noivado, e nem vou casar. Por quê? Porque eu estou estudando para concurso. Isso é uma inversão na ordem, na hierarquia, na prioridade de uma pessoa madura, de uma pessoa saudável. Isso é como um adolescente ou uma criança que troca o algodão doce pela comida, pela carne, porque não sabe, porque está confusa, porque acha que o trabalho é o mais importante. E claro que o trabalho é muito importante e essencial, mas ela precisa de ordem, de equilíbrio. E por isso um plano de vida, que significa priorizar os momentos do dia para Deus, e também priorizar os momentos no dia para a família, para almoçar com a família. Por exemplo, eu estabeleci como princípio inegociável pelo menos uma refeição com a minha família por dia. Isso quer dizer que às vezes eu trabalho muito, eu trabalho o dia inteiro, mas ou o café da manhã, normalmente é o café da manhã ou o jantar, eu faço com a minha família. Sempre. Claro que viajando aqui é uma grande exceção. Mas já decidi que quando eu viajar, eu vou ter a segunda e a terça com eles. Né? Eu posso reprogramar a minha atividade. E se eu não conseguisse estabelecer essa ordem, eu não seria justo. Porque a justiça que eu trouxe no título da minha palestra não é cumprir o contrato. Não é a justiça legal ou jurídica, não é pagar os impostos apenas. É a justiça com Deus, consigo e com a família. Quando você
trabalha, e põe o trabalho em primeiro lugar, porque o empresário tem essa lógica do empreendedor, de querer fazer render, de querer multiplicar, de querer ir além, e a internet é terrível por isso. É um buraco sem fundo, é um poço sem fundo, em que você acha que sempre pode aumentar os leads, aumentar as estratégias e continuar aí um novo lançamento e a esteira de produtos, e você vai, e você entra num looping embriagante que o torna injusto consigo, injusto talvez com os seus amigos, injusto com os seus familiares. E você tem que ouvir de Nosso Senhor constantemente de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma. De que adianta? Ah, você está milionário, parabéns. Está milionário antes dos 30, puxa, legal, e daí? A pergunta é o que você faz com esse milhão? Porque se você está milionário achando filho caro, achando que vai investir em coisas para si apenas, e não percebe o que é mais importante, você está subvertendo o seu talento, desvirtuando a sua vocação. Não só como cristão, mas como ser humano. Porque você não está amando. Porque você não está fazendo aquilo que deve, por uma vocação. Então, a vida do empresário, o empresário é antes um homem. E as duas virtudes que eu trouxe para vocês, empresários, futuros empresários, empresárias em formação, enfim, é a da magnanimidade e a da humildade. E com isso eu concluo e abro para as perguntas, se for do interesse para vocês. Se não, eu, como sou loquaz, continuo até o meu tempo. Ou passa o tempo para os meus amigos, que na verdade é isso que eu faria. Mas vamos pensando nas perguntas se as tiverem. O que é a magnanimidade? O empresário tem que querer, a lógica empresarial bem interpretada é a lógica da magnanimidade. E a magnanimidade é querer sempre mais, é querer expandir, é querer melhorar, é querer expandir ou aprofundar, é querer intensificar. O marido magnânimo, por exemplo, quer amar ainda mais a sua esposa, quer conhecê-la ainda mais. A magnanimidade é o oposto da mediocridade. É o oposto da mornidão. É o oposto de quem se estaciona e fica, de quem estanca, de quem atola e fica atolado. Porque eu sou servidor público federal, eu sou servidor da Universidade Federal do Pará. Os meus amigos em geral, os meus colegas lá, servidor público, têm essa mentalidade. Ah, o meu contra-cheque está garantido. É um contra-cheque muito magro, mas está garantido, é fato. O Brasil pode acabar, é difícil que um servidor público não receba o seu vencimento. Então, olha, a crise econômica, tudo bem, mas o meu vencimento está lá. Meu contra-cheque está lá religiosamente, pago pelo Deus Leviatã. E as pessoas se acomodam. Por exemplo, eu como professor do programa de pós-graduação, tenho que publicar 1 artigo científico por ano. Mas se eu produzo 2, 3, 4, claro que eu vou publicá-los. Os meus colegas, em geral, pensam assim, tu estás com o 2º artigo acadêmico? Guarda para o ano que vem. Olha a lógica. Porque aí tu vais cumprir o teu... Então, se eu tiver 3... Bem, se eu tiver 3 artigos, eu posso descansar 3 anos desse aspecto, da pesquisa acadêmica. Eu lembro quando eu pensei nisso de forma muito ingênua, eu nunca tinha pensado nisso. Porque é uma lógica de quem está estacionado. Eu estava pensando, olha, eu consegui produzir 2 esse ano, é um ano de vacas gordas, então quem sabe eu não produzo 3 ano que vem, 4, em um grupo de pesquisa, eu publico um livro, e eu faço e aconteço. E a vida acadêmica, como a vida de um servidor público em geral, é limitada. Porque eu posso fazer lives diárias e ter um público diário, eu posso rodar o Brasil e compartilhar o meu conhecimento com muitas pessoas interessadas. E é absolutamente legítimo que eu desperte o desejo de vocês consumirem o que eu tenho para apresentar, se eu considero que isso é um bem. O bem do conhecimento, o bem da sabedoria, plasmada na teologia, na filosofia, na literatura. E isso me custa muito tempo, isso me custa muito trabalho, então é absolutamente digno que eu cobre quanto acho que valha. E por que... Por exemplo, se eu posso dar, isso é cálculo básico de precificação. Eu posso dar 10 palestras de R$1.000, ou eu posso dar uma palestra de R$10.000. Qual terá mais qualidade?
Ótimo, claro que é de 10, porque eu vou ter me concentrado todo esse tempo para dar. Vou dar um exemplo concreto na pós-graduação, que é onde eu trabalho. Tem a pós-graduação e a graduação. Por lei é necessário dar aula na graduação. Mas quem é da pós-graduação, dá apenas uma aula na graduação. E quem não está na pós-graduação e tem 40 horas, por exemplo, como eu, dá 5, pelo menos, na graduação. Pergunta para todos os alunos quem são os melhores professores da graduação. Os que estão na pós-graduação. Por quê? Porque eles só dão 1 ou 2 aulas na graduação. E quer dizer que eles pesquisam também. Então, são professores, normalmente, dedicação exclusiva, ou que tem muito tempo para se dedicar, ou seja, cujo passe é mais valorizado, cuja hora-aula é mais bem paga. A mesma lógica pode ser transposta para essa carreira de palestrante, por exemplo. Eu prefiro dar 1 palestra por mês, 2 no máximo, mas eu não vou dar 4 por semana, porque eu vou saturá-las, eu vou desgastá-las, eu vou deixar de estudar. E a tragédia do intelectual é quando ele não tem tempo para estudar. Então, eu preciso cobrar muito numa palestra, porque eu preciso estudar, ler. O que eu fiz quando eu recebi o convite? Eu te mandei os 2 livros que eu li. Foto, estou lendo. Não para mostrar para o chefe que eu estou fazendo o meu trabalho, mas porque realmente eu fiz isso. Então, isso é magnanimidade. A magnanimidade é o espírito expansivo e generoso. É querer mais para os outros. E é legítimo que também ganhe mais, que seja valorizado, que seja reconhecido, que cresça. Então, o magnânimo não tem medo de crescer, o empresário não pode ter medo de crescer, o que significa, no mais das vezes, enriquecer. Se o enriquecimento for a consequência ou a lógica natural do seu empenho, do seu trabalho honesto, justo, fiel, dedicado. Eu digo no mais das vezes porque há grandes empresários que não enriquecem. E daí? São felizes e realizados. E a magnanimidade tem o grande risco de se tornar soberba, de se tornar vaidade, que é um pecado que assedia o rico, que assedia o inteligente, que assedia o virtuoso em geral. Porque ele se volta a si. Ele bate no peito e diz, não, eu não sou como esses publicanos aí. Eu não sou assim pecador. Eu não peço misericórdia porque eu não preciso. Deus deve ter o maior orgulho de mim, aliás. Eu teria orgulho de mim se eu fosse meu pai, como Deus é meu pai. Então, o magnânimo, como ele conquista, como ele edifica, como ele se torna uma autoridade, porque ele é autêntico, porque ele é dedicado, porque ele contribui, porque ele faz a diferença, ele tem o grande risco de ser vaidoso. Por isso, a magnanimidade é uma virtude clássica e Aristóteles, por exemplo, a considera o oposto da humildade. E o Chesterton diz que a ética cristã é a ética das virtudes opostas que convivem numa tensão dialética sem se excluírem mutuamente. A misericórdia e a justiça é um exemplo clássico. O celibato apostólico e o crescer e multiplicai-vos é um exemplo radical. A alegria do domingo de Páscoa, isso está no capítulo Paradoxos do Cristianismo, do livro Ortodoxia, que eu comento, aliás, e apresento nesse meu novo livro, Amor à Sabedoria. É um outro exemplo, domingo de Páscoa, a exultação do domingo de Páscoa com a tristeza profunda e inconsolável da Quaresma e da Semana Santa. A alegria profunda do Natal e, ao mesmo tempo, a espada traspassada no coração de Maria, no que a gente chama de quarto mistério gozoso. Então, no cristianismo, a humildade é absolutamente fundamental para o magnânimo. E a humildade tem 2 dimensões, e as pessoas confundem e não entendem a humildade, porque ela é difícil. A humildade diante de Deus é a máxima subserviência, inferioridade e o reconhecimento da nossa nulidade, da nossa insignificância. Nós somos um grãozinho perdido de areia no espaço cósmico, e Deus é a unidade metafísica de tudo. Então, diante de Deus, a gente ata as mãos, se ajoelha e pede Kyrie eleison, a gente pede misericórdia, perdão, e a gente pede graça, força, energia, vida, porque nele somos, estamos e existimos. Diante de Deus. Agora, diante dos homens, a humildade é a igualdade. A humildade diante dos homens não é a falsa modéstia, não é a humilhação, não é
o apoucamento, o apequenamento de não confiar na sua virtude, não ter consciência da sua virtude, da sua capacidade, inclusive da sua capacidade de ajudar os outros. O que seria de um médico que, afetando de humildade, diz assim, não, eu não sou capaz de salvar essa vida. É capaz, não só é como deve, por ser capaz. Então o médico fala, deixa comigo, que eu faço, eu salvo. Deixa comigo que eu dou essa palestra de 1 hora sobre esse tema. Eu sou capaz. Isso não tem nada a ver, mas ele não é humilde. Não, eu sou humilde. Porque eu não distratei ninguém, eu não humilhei ninguém, eu não me considerei acima de ninguém, e eu quero servi-los com uma palestra que eu sou capaz de dar, de forma magnânima. Então, a humildade é querer servir, e servir bem. É querer ser o melhor palestrante, no meu caso, ou o melhor professor, o melhor escritor, e humildemente entregar isso que eu tenho a dar para vocês. Então, a humildade contrabalanceia a magnanimidade, impedindo-a de se tornar soberba e vaidade. Agora, a humildade sem a magnanimidade pode gerar pusilanimidade, que é a antítese ou antônimo, no grego, do magnânimo, que é o pusilânime é o covarde ou o de alma pequena, apequenada. Tem um poema de São José Maria Escrivá que diz, olha, não confunde essa tua timidez, essa tua insegurança, esse teu apoucamento com humildade. Ah, não, eu não posso, eu não quero, eu não sou capaz, eu não vou ser empresário, eu não vou investir, eu não vou conseguir. Isso não tem nada a ver com a humildade. Isso tem a ver com uma baixa autoestima. Porque todos nós precisamos nos estimar a nós mesmos, sabendo o que nós somos capazes de entregar, sabendo o que nós somos capazes de fazer, entendendo o mercado, estudando, errando, se dando a oportunidade de errar. A gente viu aqui, qual é o seu nome? A Dagiele mostrando aqui o primeiro vídeo. Que bonito, que lindo, uma história de humildade, de superação e de magnanimidade. Ela pode voltar no passado e falar assim, olha, está vendo esse vídeo do ano passado? Eu estou 1000 vezes melhor. Agora eu tenho uma câmera Full HD, então não sei qual, e fez não sei quantos. Ótimo. Porque ela é magnânima, ela não vai falar, não, eu já estacionei aqui com não sei quantos mil seguidores. Eu lembro quando eu comemorei 10 mil seguidores, eu falei, meu Deus! Não, eu falei, puxa, legal, realmente estou crescendo, então aos poucos eu vou continuar, então estou conseguindo. Certo? Então eu vou abrir para as perguntas, mas antes eu queria colocar aqui e fazer um convite para vocês. O meu trabalho na internet não me satisfaz, não me sacia, não é a minha vocação. Não sou professor digital, não sou influencer, sou professor de sala de aula, de auditório. Gosto de estar com vocês. Por isso, depois que a pandemia acabou, vão pegando o cartão de crédito. Eu quis fazer cursos presenciais. Eu quis viajar, eu quis conhecer os meus alunos, eu quis estar com vocês. Muitos aqui, ou alguns aqui, foram meus alunos quando eu vim a Cuiabá em 2022 para o curso presencial de Psicologia Moral Tomista. Eu estava interagindo com psicólogos, com alunos, psicólogos, com terapeutas, e eu quis contribuir com um dos campos do meu estudo. Eu decidi ensinar o que eu queria entender, o que eu queria aprender. E a melhor maneira de aprender é ensinar. O professor é quem gosta de aprender. Condição sine qua non de quem ensina. Não quem gosta de ensinar. Um professor que não estuda é como um padre que não reza. É uma coisa... E existe. Existe professor que não estuda e padre que não reza. Coitado. Coitados. Vocações frustradas. Infecundas. Porque a base de todo apostolado sacerdotal, aliás, de toda atividade humana, é a oração. E a base de todo trabalho docente é o estudo. E vocês têm, muitos compraram o meu livro, e está ainda à venda, e viram que eu tinha estudado muito os gregos, Platão, Aristóteles, os medievais, como Santo Agostinho, que está no final da Antiguidade, no começo da Idade Média, Santo Tomás, e não tinha estudado a Bíblia. E percebi o quanto eu tinha errado nisso, o quanto tinha me faltado o núcleo da inteligência cristã, da tradição intelectual católica que eu tanto enalteço. E há uns 4 anos atrás, eu comecei a estudar a Bíblia. E lancei ano passado o meu clube de leitura católica da Bíblia. E agora, eu comecei na semana passada a rodar 15 cidades do Brasil, 6 ou 7 já estão confirmadas, com esse
curso presencial, Imersão Católica na Bíblia. Interessante que quando o Alves me convidou para a imersão, eu já tinha decidido esse título. Então, eu também achei bastante significativo. Eu não chamei de introdução. São 2 dias, sábado e domingo, que aqui em Cuiabá será no dia 5 e 6 de abril, sábado e domingo, no auditório da FEComércio, o dia inteiro, para passear e passar pelos principais livros bíblicos e argumentos da Sagrada Escritura do Antigo e Novo Testamento, com um convidado muito especial, que já me prestigiou em 2022, quando eu vi aqui, no curso de Psicologia Moral Tomista. E talvez vocês o conheçam, e talvez vocês o tenham visto recentemente, Padre Paulo Ricardo Azevedo, que vai dar uma aula, a gente acabou de decidir, ele acabou de aceitar o meu convite presencial, sobre Isaías, no sábado, dia 5 de abril, às 16 horas. Então, quero convidá-los, enfaticamente, a se inscreverem em primeira mão. Eu acabei de lançar e decidir. Já agradeço ao Auge, que é um apoiador, um amigo, de forma tão generosa, já se tornou quase um consultor, com um cupom de 10% de desconto. Virtus é o cupom. Aqui tem o QR Code. Teria o maior prazer de tê-los nessa imersão que eu vou que eu vou transmitir com muito entusiasmo, com muita vivacidade. Perguntas? Temos 4 minutos. Enquanto vão pagando aí, vamos pensando também nas perguntas. Olá, parabéns pela apresentação. Meu nome é Vitor também, assim como o seu. Bonito nome. Boa. Considerando o tema da apresentação e o empresário e a dificuldade comum de contratação e retenção de talentos hoje, que é inerente à atividade, você acredita que fazer esse filtro de crença, o RH deve fazer esse filtro na contratação? Ou isso é algo que pode ser sendo trabalhado a equipe ao longo da relação? Você se refere à crença religiosa? Exatamente. Tá. Não, eu não acho que deve haver um recrutamento com base na fé religiosa, pressupondo que uma pessoa religiosa seja virtuosa. Ao contrário, eu acho que todos nós estamos em constante formação e que numa equipe há sempre liderança. E que o dono, o chefe, imprime o seu potencial e a sua personalidade e é capaz de formar. Inclusive, se você tem já a fé católica, por exemplo, você pode ajudar a pessoa na sua máxima liberdade a se converter, a se aperfeiçoar, a trabalhar com as virtudes. Então, acho que a gente deve verificar, nesse contexto, a magnanimidade. E deve infundir a magnanimidade, isto é, o desejo de crescer e de melhorar. Porque se a pessoa for pusilânime, que é a falsa humildade, covarde, apequenada, amedrontada, tímida, né, um pouco insegura, é difícil ela reter, é difícil ficar. E tem um outro aspecto que eu acho que a sua pergunta me suscita. A gente vive num mundo de uma grande crise, de grandes mudanças, muitos empregos surgindo, muitos empregos sendo substituídos pela inteligência artificial, por exemplo. Então, realmente, o mercado de trabalho vai se tornando cada vez mais desafiador. E a gente tem que infundir nos nossos servidores, nos nossos trabalhadores, no nosso funcionário, nossa equipe, essa sede de atualização, de formação, de abrir os olhos para nos ajudar. Porque, senão, eles vão ser os primeiros, dependendo do nível em que eles estiverem na pirâmide, do organograma, a sair, a cair. Se um barco começa a naufragar, né, a gente começa a jogar o mais frágil da cadeia. Então, claro que a gente tem que tentar ler, eu acho que essa é uma pergunta difícil, porque tem que ler a personalidade da pessoa, o que ela já tem e o que ela pode ser. É semelhante ao professor. O bom aluno não é quem já sabe. Claro, esse também já é um bom aluno. Mas antes ele foi ignorante, ele se abriu ao conhecimento e se deixou ensinar, e se deixou sugerir, e se deixou conduzir pelo caminho do conhecimento. Então, o professor não vai chegar e dizer assim, esses alunos já sabem, são bons. Não, esse aluno quer entender, quer saber, e tem capacidade, tem vontade de saber, não só capacidade intelectual. E por isso eu posso investir no aluno como você pode investir. E isso não necessariamente, claro, se a pessoa for cristã, convicta, ela vai ter já quase que automaticamente no seu horizonte, Cristo, que é o modelo supremo,
que é o caminho, a verdade e a vida, que é maximamente magnânimo, justo, misericordioso, humilde, temperante, forte, prudente. Então, claro que ele tem a inclinação de ser muito virtuoso, se ele estiver inclinado à santidade. Mas isso não o capacita, isso aqui é importante, do ponto de vista profissional, técnico e da eficiência. Não basta a pessoa ser, isso aqui é muito importante, eu concluo com isso. Não basta ser muito virtuoso do ponto de vista moral e pouco eficiente do ponto de vista técnico e da área. Estão entendendo? Isso é algo que eu percebi, muitas vezes eu vou em empresas assim, virtude, 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 virtude. Ah, não, a parte moral, a parte religiosa, a parte familiar, tudo bem. Mas e a parte técnica? E a área específica? É venda? Ele sabe vender? É TI, ele sabe, ele tem domínio, ele é bom nisso que ele faz, ele estuda. Porque senão a pessoa pode ser santa, mas incompetente. A gente não quer uma pessoa muito competente, inescrupulosa, que minta, que roube. Mas também a gente não quer uma pessoa santa e incompetente. E não tem nada de errado demitir uma pessoa santa e incompetente. Ah, não, mas ela é santa. É, mas não é tão santa assim, porque se fosse santa, ela estaria lutando para ser, estudando, competente, dizendo, olha, não é? Então, a gente não pode confundir as coisas. Muito obrigado. Fiquem com Deus.